tudo bem? A dica de hoje é uma dica master de manutenção sobre um problema aí que aconteceu com um cliente aí, que a gente tirou dúvidas, tá? Tá aí na tela sobre a nossa apresentação, dicas master de manutenção. Isso aí, conforme vai surgindo, a gente vai fazer aí uma apresentação e mostrando dicas de como você pode estar resolvendo certos problemas aí quando eles aparecem, tá? Então isso foi uma situação que aconteceu durante o dia aí no setor de assistência técnica e eu filtrei isso para fazer uma apresentação para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Então vamos passar aí o que aconteceu. Quem está assistindo pela primeira vez, eu sou o engenheiro Ederson, sou responsável aí pela linha de eletroeletrônicos, Master Lazer, tá? A Master Lazer, tem a linha Master LED Pool aí, que é responsável pela produção aí dos sistemas de iluminação, e a gente tem outras linhas, linha de dispositivo também. Então, para você que talvez está assistindo pela primeira vez, a Master aí tem 10 anos no mercado aí, produzindo equipamentos para o segmento de lazer. Tá? Nós estamos fazendo aí lives aí durante a semana, você fica ligado aí que no final da apresentação eu vou mostrar qual será o próximo assunto da próxima live. Provavelmente é um assunto bem interessante aí que a gente trata sobre questões de instalação, configuração ou manutenção aí de equipamentos de instalações na área de piscinas. Tá? Se você quer acompanhar o que a gente está publicando ou sobre os lançamentos, existem os canais aí no Instagram, tá? Master LED Pool Oficial e Master Lazer Oficial, que são os dois canais que a gente publica nossos lançamentos, alguns informativos aí sobre produtos da Master Lazer. Também tem o Master Ensina, que é onde a gente coloca algumas dicas aí de manutenção, aí, como a gente está fazendo nessa apresentação aqui, provavelmente vai para lá também. Tá? E no YouTube, tá? Isso vai ficar gravado, tem no canal no YouTube Master Lazer Indústria 88, que está mostrando na tela aí. Você pode acessar ali, se cadastra, se não deu tempo de assistir tudo, você pode voltar lá no YouTube, pode voltar e assistir, tá? No YouTube. Isso aqui vai ficar gravado, tá bom? Se cadastra, fazer minha parte do marketing aí, do marketing digital, né? Então se cadastra aí e para você conseguir receber aí as notificações aí, tá? Assine o sininho de notificações, ali, marque o sininho para você receber as dicas aí quando a gente faz publicação, para você ficar sabendo e aproveitar essas dicas aí quando acontece alguma situação ou alguma dica que você pode estar utilizando numa instalação nova para prever possíveis problemas pós a obra pronta, tá bom? Então o que aconteceu? O cliente mandou esse vídeo, tá? Você pode ver aí que dá para observar no vídeo que ele está mostrando, tá? Ele está mostrando aqui, estou passando o mouse, que tem 2 dispositivos desarmados aí, tá? No equipamento. Ele está na dúvida o que pode estar acontecendo com esse equipamento aí que está com esses dispositivos desarmados. Tá? Esse é um quadro elétrico. Tá? Então o que acontece? Se vocês verificarem, eu vou voltar o vídeo aqui, vocês podem verificar que, deixa eu voltar aqui meu slide, vocês podem verificar que ele tem um disjuntor geral, tá? Esse aqui é um DR e esses aqui são disjuntores, tá? Que alimentam as cargas, né? Então é um quadro aí que tem 4 dispositivos e a gente está utilizando 4 disjuntores individuais de manobra aí, ou sobrecarga ou curto aí que você pode estar utilizando quando precisa desligar um desses dispositivos, se desliga. Mas ele mandou mensagem, mandou na assistência da Master, tá? E acabou chegando para mim esse vídeo depois, sobre esses 2 dispositivos desarmados. E aí, você que está assistindo o vídeo, o que você faria se o cliente te chama e mostra, ou você vai na obra e você vê uma situação como essa aqui? O que você faria? A primeira coisa que se deve fazer é observar se houve alguma avaria em algum equipamento, tá? Se tem alguma situação de queda de energia que o cliente pode estar te passando, verifica os equipamentos, aí se você consegue perceber que houve alguma avaria. Por que eu falo isso? A gente tem 2 componentes diferentes aí nessa instalação, que é o disjuntor termomagnético, que é o da direita, tá? Que é o que está
marcando 16 aqui, e a gente tem o DR, que é o da esquerda, que tem outra situação. São comportamentos diferentes, são dispositivos com proteções diferentes. Qual é a função aí do termomagnético? Tá? Até está escrito aí. O disjuntor termomagnético aqui é manobra. Manobra é quando a gente usa ele como chave para ligar e desligar. Sobrecarga. A sobrecarga, eu vou sempre utilizar um exemplo aí que é muito conhecido de todos. Você está tomando banho, depois de alguns minutos o disjuntor cai. O que é isso? Isso é sobrecarga. Então o que acontece? Quando a corrente que o chuveiro está consumindo está muito próxima à nominal do disjuntor, que é no caso essa que está marcada em cima do disjuntor, está marcado C16, provavelmente do chuveiro vai ser um C32 ou algo maior que isso. Tá? Então ele vai esquentando e ele vai cair. Ele cai, por isso que a gente chama ele de termomagnético. Termo, tá? Quer dizer que ele esquenta e cai. Tá? São as duas situações. A terceira situação é o curto. O curto é quando encostou os fios ali, dá o estouro e o disjuntor cai. É uma situação mais abrupta, né, da corrente elétrica. Ela sobe, tá? A forma de onda dela sobe, tende ao infinito, como a gente diz na engenharia, e aí o disjuntor cai. Ele tem um tempo que ele observa essa curva, ele já entende que é um curto, ele cai. Então são três situações diferentes. Qual delas pode estar envolvida nesse caso aí? Para a gente observar se foi uma sobrecarga, provavelmente tem fio que aqueceu. É a primeira coisa que a gente vai olhar. Tá? Aqueceu algum fio aí, que está ligado naquele disjuntor. Não aqueceu, provavelmente tem alguma coisa a ver com o curto. E aí tem que verificar os equipamentos aí se tem alguma avaria. Como é que a gente faz isso? Normalmente faz isso medindo, com equipamento de medição. Tá? A questão do DR, tá? O DR provavelmente ele acompanhou a mesma situação do disjuntor aí termomagnético. Conforme ele caiu, se foi, dá um exemplo aí, foi um motor que entra em curto bobinado, ou encosta na carcaça, alguma coisa, ela está aterrada, vai dar uma fuga. E aí dá uma fuga para o DR, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se você observar nessa imagem, que é mais menor aqui embaixo, o que acontece? A rede está entrando na parte de baixo, quer dizer, nesse aqui está entrando na parte de cima, né? Observar bastante que o DR tem a entrada que é in e a saída que é out. Tá? Está marcado aonde que é fase e neutro. Tá? Ou fase-fase, né? Que a gente liga quando liga um bifásico, uma rede bifásica. Então, o que acontece? Todas as cargas que são alimentadas pelo quadro têm que passar pelo DR. Você pode fazer um teste aí, ligar qualquer carga aí. Você está entrando fase neutro no equipamento e você pegar o neutro de outro lugar e tentar ligar para ver se o DR não vai cair. Ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque ele está interpretando que tem algum curto. Tá? Tem a fuga de algum... Curto não. Ele tem alguma fuga que o que acontece? A energia que está passando por ele não é a mesma que está voltando. A que está voltando é diferente. Então, está entrando mais e está voltando menos. Tá? Então, aí que está o detalhe que o DR percebe isso. Ele é projetado justamente para isso. Pode ser um fio encostando na parede, ou alguma coisa, aí um animal levando choque, ou uma pessoa encostando na fiação, ou fuga no próprio equipamento mesmo. Tá? Então, é a função do DR. Então, provavelmente a situação mais provável que tenha dado problema em algum dos equipamentos aí que está ligado naquele disjuntor. Agora, voltando a falar o que está escrito aqui, tá anotado aqui na tela, a gente falou do disjuntor termomagnético. Agora tem o DR. O DR, normalmente, tá, eu falei da questão da corrente, está marcado em cima dele aí. O DR tem mais de um tipo, tá? Mas o que a gente usa dentro nas casas, nas residências, nas instalações aí, prediais, é o DR com 30 mA de corrente. Então, 30 mA é uma corrente extremamente pequena comparada ao consumo de outros equipamentos, mas é o suficiente para matar um ser humano. Tá? Então, por isso que tem essa corrente aí. A gente coloca o DR dentro de um quadro, numa instalação, mas a gente espera que a gente nunca tenha que testar ele em alguém, né? Então, espera que aquilo ali... Eu sempre brinco com o pessoal, eu dei um choque aí, mas o DR não caiu, né? Eu espero que tu não derrube o DR, tá? Porque quando derrubar o DR, o choque vai ser muito forte, tá?
porque ele simplesmente não deixa eliminar a pessoa. A ideia é essa, tá? Que não elimina a pessoa, não livra ela do choque. Ela vai levar um choque igual. Porém, ele protege para não eliminar a pessoa, tá? Não tirar a vida dela. E aí, quando a gente está trabalhando com esse dispositivo, tem dois tipos, tá? Existe o IDR, que é o que está nesse equipamento aqui, tá? E existe o DDR, que ele tem a função de DR, que é interruptor residual, e ele tem a função de disjuntor também. Então, ele cai com fuga, ele cai com sobrecarga, tá? É mais difícil de encontrar, mas existe esse dispositivo também. Agora, voltando a outro assunto, tá? Sobre as dicas, eu acabei comentando com vocês aqui no começo da conversa sobre o que poderia ser que aconteceu ali, que desarmou esses dois sistemas de proteção. O que a gente faz quando chega na obra sempre? A primeira coisa, avalia o problema. Tá? A primeira coisa, avalia ele. O que aconteceu? Quem desarmou nesse caso aí? Ó? Disjuntor termomagnético caiu e o DR caiu. O termomagnético, a pessoa que tem noção já vai saber dessas três funções que eu comentei. Manobra, sobrecarga e curto. Manobra, ninguém desligou ele. Tá? Ele que desligou os dois, né? Provavelmente ninguém desligou. Sobrecarga, avalia a fiação, como é que está aí. Curto, é provável. Mas aí tem que verificar. E o instalador, o eletricista, o técnico, tá? Vai verificar na obra, ele vai avaliar essa situação. Outra coisa importante, equipamento de medição. Vou avaliar o quadro de comando, vou avaliar aí o motor, por exemplo, tem que medir ele, tem que medir o bobinado para ver se o motor está bom, tá? Se ele está com fuga, tá? Não é simplesmente chegar e sair mexendo aí, ou levar a chave teste, tá? Pelo amor de Deus, chave teste não, tá? Leva um equipamento de medição, tá? Parecido com esse aqui, ó. Com esse aqui é um alicate amperímetro, tá? Para quem está fazendo manutenção em campo, ou fazendo instalação, equipamento desse aqui, ou tem outro modelo aí que eu tenho na empresa aí que eu posso mostrar para vocês, que é um outro fabricante, tá? Ou um multímetro, tá? A vantagem de utilizar um alicate amperímetro é que você consegue medir corrente, tá? Medir a corrente elétrica. Não é com a chave teste que mede a corrente elétrica, é com um alicate amperímetro, tá? Ou utilizar um multímetro também, o multímetro é um outro equipamento diferente, ó. O multímetro é assim, ó. Ele não tem a garra, mas é um equipamento que a gente pode fazer muitas medições, tá? É bastante utilizado em bancada. Então, fica a dica aí, aprender a utilizar o multímetro nessa hora que vale muito a pena, tá? Você consegue economizar muito tempo. Algumas situações que a gente pega na nossa assistência, tá? O pessoal liga apavorado muitas vezes, manda mensagem apavorado do que está acontecendo, ou às vezes bravos, né? Daí, pô, tivesse um equipamento de medição aqui, você resolvia esse problema rápido, tá? Então a gente tenta aconselhar aí a usar mais a tecnologia a favor aí para ganhar tempo, né? Afinal, tempo é dinheiro. Então, o que acontece, pessoal? Falando sobre a questão do dimensionamento dos quadros, aí tem um exemplo de quadro aí, que a gente montou aí para um cliente, e eu vou comentar sobre a questão de dimensionamento sem entrar em cálculo, nada. A rede do equipamento, qual é que é a rede? Onde é que entra aqui, aonde entra a alimentação geral do quadro, ela deve ser dimensionada para a carga total que o equipamento vai alimentar aí. O que tem alimentado nesse quadro de comando aí? 2 motores, 3 motores, tem gerador de cloro, o que tem aí? Tem trocador de calor, está alimentado tudo pelo mesmo quadro? Então, tem que ser dimensionado para essa quantidade de cargas. Os disjuntores são para proteção da instalação, não é para proteção de carga. E a situação pessoal, o disjuntor tem que proteger o motor elétrico. Não, que proteger o motor elétrico é outro dispositivo. O disjuntor, eu comentei um pouco no slide anterior, manobra, sobrecarga e curto. Essa é a função do disjuntor. Mas isso é tudo focado em cima da instalação, não tem nada a ver com o equipamento, tá? Sempre para a instalação. A gente dimensiona o disjuntor, vou colocar, por exemplo, um cabo lá de 4 milímetros. Eu não vou botar um disjuntor de 50, eu vou ter um problema. Um cabo de 4 milímetros é uma corrente aí, depende do fabricante, de 28 a 32 amperes. E o disjuntor de 50, o que vai acontecer?
Vai pegar fogo na fiação e o disjuntor não vai cair, tá? Então, segue a dica. Os DPS. DPS é o dispositivo de proteção contra surto. Tá? Surto é quando dá um raio ou dá aquela queda de energia, e quando ela volta, ela sempre volta muito mais que a tensão nominal. Vamos dizer que seja 220 a tensão da rede, onde é que você está. Então ela vai voltar aí a 240, 270 num instante pequenininho de tempo, né? Mas é o suficiente para danificar equipamentos aí com a fonte de alimentação. É a primeira vítima, tá? Então o DPS serve para isso. Só que tem um detalhe, para o DPS funcionar, ele tem que estar aterrado, tá? Então quando a gente coloca aterramento nos quadros, coloca esse fio verde, tem que usar aterramento, e não é o neutro, tá? É aterramento mesmo. O DR, proteção de usuários, né? Fuga. A prioridade do DR é proteger os usuários, para não levar choque. Tá? E o relé térmico, o último aí que a gente vai ver, o relé térmico, a função dele já é um relé térmico, então quer dizer que ele aquece quando dá sobrecorrente. Então ele tem um ajuste, aqui a gente tem um relé térmico em cima de cada chave contatora. E isso aqui deve ser dimensionado, sim, de acordo com a carga que a gente vai ligar. Qual carga? Motor. Tá? Se eu estou ligando uma resistência de aquecimento, não vai relé térmico. Tá? Essa não vai. Então o relé térmico é para motor. Existe um outro componente, que é o disjuntor motor, também pode ser utilizado, mas ele é mais raro. Tá? Normalmente é utilizado o relé térmico. Então, quando o pessoal solicita para nós um orçamento para desenvolver um quadro assim, a gente pergunta, o que a gente vai perguntar? Tamanho de motor, potência de motor, quantidade de motor, se vai LED, quantidade de LED, potência. E aí a gente parte. Vai ter gerador de cloro, esse quadro vai alimentar um trocador de calor, que está entrando muitas situações. O que ele tem? Tem aquecimento solar? O que tem nesse quadro aí? Tem timer? Quantos timer? Timer de filtragem, timer de iluminação? O que tem? Mais que um? Então, todos esses dados, o painel é monofásico, é bifásico, é trifásico. Tá? Então, a gente faz todas essas perguntas aí para conseguir fazer o dimensionamento. Tá? Não é bem assim, qualquer componente, um componente só, um monto qualquer quadro. Pega um modelo de chave contatora, serve para tudo que é tamanho de motor. Depende, você pode pegar uma gigante e ligar um motor aí de um terço, de um quarto, aí você está desperdiçando chave contatora. Vai pagar muito mais caro para usar um caminhão para ir trabalhar. Né? Então, é diferente. Tá? Usar um ônibus para ir trabalhar. Então, cada componente deve ser dimensionado e ajustado para a corrente nominal. Aí, por exemplo, o relé térmico deve ser ajustado para o range de corrente do motor. Como a gente tem vários fabricantes de motores aí no Brasil, tá? Vários tamanhos, vários fabricantes, vários rendimentos de motores, então a gente tem que prestar atenção nisso para não dar mole na hora de liberar a obra e depois dar um problema no motor, que é muito comum trancar o rolamento e o motor queima. Tá? O motor queimou, se tem um quadro com todas essas proteções, não valeu a pena ter colocado o quadro, porque ele não fez a função dele. Tá? Certo? Agradeço a participação de vocês, eu não vou alongar muito o vídeo, que é para ser só uma dica. Tá? A gente vai ter live no dia 20, agora 20/11, e falaremos sobre dimensionamento de cabos elétricos. Tá? Isso é muito importante. Eu comentei no slide anterior aí sobre a questão do dimensionamento, que deve ser dimensionado para a quantidade de cargas aí que você vai utilizar nesse quadro elétrico quando você fazer uma determinada tamanho de piscina. Como a gente tem tamanhos muito diferentes de piscina aí no Brasil, piscinas pequenas, piscinas médias, piscinas grandes, semiolímpicas e por aí, com raias, e aí vai. Tá? Então, quantidade de motores variadas, potências de motores variadas, quantidade de LEDs, tem obras aí com quantidades gigantescas de LED aí. O que influencia? Potência de fonte, potência de quadro de comando, tá? Fiação, como é que em relação à potência total da iluminação, a distância, tudo isso influencia, tá? Tenta imaginar uma situação quando dá problema numa obra e o cliente entra em contato e a gente fala assim, ó, você vai ter que trocar toda aquela fiação lá porque ela está muito fina, tá? Em relação à carga aí que você está instalando aí, então tem que trocar. Veja só a questão, quanto vai custar para o cliente, vai ter que arrancar toda a fiação, vai ter que passar toda de novo. E a tubulação, ela está preparada para essa fiação nova?
Tá? Então, tudo isso, quando você tem uma empresa aí parceira, que nem a Master Lazer, e você pega uma obra grande, a Master tem know-how aí para ela tem know-how aí para te ajudar aí nessa questão de dimensionamento de quadros elétricos. Você faz um orçamento com a gente, passa as informações, a gente tem um know-how aí para fazer o orçamento, tem o nosso know-how para fazer a montagem, te entregar o quadro pronto, certo? Então, obrigado por ter assistido aí, curte esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa também dessa informação, se cadastre aí no canal para ficar por dentro das novidades que a gente está colocando e seja um parceiro da Master Lazer, que você vê que tem muito a ganhar com isso.